Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Boa noite, bem-vindo a mais um programa Cá Entre Nós. Hoje nós estamos aqui com Raine. Isso aí, Raine. Falou certo. Falei certo agora, Raine Lopes, especialista em danos morais em favor do consumidor, que eu lembrei de uma amiga minha, estudei com ela até o 7º período na Pitágoras Linhares, Rayane, aí lembrei dela, né? Mas que bom, doutora, ter aqui conosco, é um prazer estar recebendo a senhora aqui no nosso programa. Fala um pouquinho pra gente, pra mim também, que eu sempre estou brincando, né, com os meus entrevistados, que eu sou novo na cidade, tem um ano que estou morando aqui. Quem é cá entre nós? Quem é a senhora? Se é daqui mesmo? Né? Se é da terra mesmo? Primeiramente, eu que agradeço o convite, eu fico imensamente feliz, viu? Fiquei imensamente feliz por vocês estarem me chamando aqui pra gente ter esse bate-papo. Sou da terra, sim, sou de Nanuque, nascida aqui em Nanuque, sou advogada, né, atuante aqui na região. Formei em Direito lá na Universidade Adventista de São Paulo e aí eu fiz as minhas especializações, né? Sou especialista na área de Direito Consumidor, com ênfase no dano moral, Direito do Trabalho também e atuo no Direito Previdenciário. Estou aqui em Nanuque, já tenho atuando na área, já tem mais de 5 anos. Lá no escritório também eu atuo com o escritório com outros sócios em que a gente abrange tanto a área trabalhista, sócios especialistas na área do direito do trabalho, quanto também a área criminal. Então, o objetivo nosso é realmente conseguir amparar todos aqueles que precisam, tanto no direito do trabalho, quanto no direito do consumidor e o previdenciário em si. Sim, de trabalho eu gosto, me salvou na OAB. Não, eu vou falar uma curiosidade que ninguém ainda sabe. Não me chamem de CDF, mas eu tirei 9,5 na minha prova de Direito do Trabalho na OAB, na época de OAB. Tanto que o professor meu da época lá de São Paulo, ele, nossa, elogiou na turma toda, então eu fico muito feliz. Sim, a minha segunda tentativa, que eu fui reprovado na primeira, aí quando caiu uma contestação, eu não fiz nem rascunho. Ô, Glória, não fui tão bem. Acho que salvo, não tirei 8,45, 8,35. Não, foi bem. Não, tinha até uma questão passiva de correção. Aí eu mantaria mais um pouco. Mas já passei, não vou ficar fazendo recurso nada. E Direito do Trabalho me salvou. Mas que bom saber, né, que temos pessoas da cidade que buscam, né, seu futuro e voltam para a cidade para, entre aspas, devolver, né, para a cidade. Nós precisamos de bons profissionais, mas sem mais delongas, né? Vamos entrar num tema aqui que está acuçado na cidade, está acuçando a cidade, o pessoal, a questão do desabastecimento de água no nosso município. Sou novo aqui, tem um ano agora em novembro que fiz, que estou morando. Acho que foi semana passada, retrasada, teve alguns probleminhas. Alguns moradores já falaram que isso já vem alguns meses, alguns anos. Mas fala um pouquinho pra gente sobre isso, se isso pode gerar dano moral. A senhora também é influenciadora também digital, né? Até é difícil pra falar esse nome. Nós entrevistamos semana passada a Rafaela Cares, influenciadora! Aí saiu. Na verdade, eu trago conteúdos, sim. Conteúdos jurídicos. Eu até vou depois influenciando, né? Influenciando as pessoas, conscientizando, na verdade, as pessoas, porque muitas pessoas deixam de procurar o advogado por falta
de informação para saber que aquela situação geraria um direito ali daquela pessoa. Então, o meu intuito lá no meu Instagram mesmo, jurídico, que para quem não me segue, pode passar a seguir, que é o @Raine, é meu nome, rainelopes.adv, RAYNNE Lopes.adv. E o intuito dele é justamente isso. Para quem foi lesado em algum direito que ele identifica ali naquelas postagens, tanto no vídeo quanto numa publicação, procure o advogado. É indispensável para a gente conseguir garantir o direito daquela pessoa que foi lesada. Isso. E vamos ao tema, né? O desabastecimento de água no município de Nanuque. Nós sabemos que hoje, atualmente, quem tem essa concessão, né, da prestação de serviço de fornecimento de água e coleta, né, e tratamento de esgoto hoje no município é a Copasa. Sim. Eu já quero pegar essa frase aqui que eu falei, essa afirmação que eu falei, para destacar 2 pontos. Primeiro, a Copasa, ela presta, então, um serviço público. Embora ela tenha CNPJ, ela presta um serviço público. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela presta um serviço essencial, que é o fornecimento de água. A água é essencial para a vida humana. Ele é um bem precioso que precisa ser levado muito a sério. Então, quando há a interrupção desse fornecimento de água, obviamente gera um dano muito grande a toda a sociedade. Só que o que a gente tem que considerar e analisar, os advogados, quando vem uma situação dessa e o cliente vem passando para a gente que teve um dano, é analisar se esse dano é passível de indenização ou não. Sim. Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. Porque a água sempre vai faltar. Água, sim, exatamente. Assim, no fornecimento, né? Algum problema teve, algum cano estourou, alguma situação assim, sempre falta água, não tem jeito. Então, assim, quando caracterizado a falha na prestação de serviço, ao cliente nos procurar, por isso, gente, quem ouvinte que está aí do outro lado, sempre procure o advogado, viu? Identificou uma situação, seja de desabastecimento de água, que é o tema que a gente está tratando, ou seja, de algum outro dano, procure o advogado. O advogado especialista, ele vai analisar o seu caso e ver se há viabilidade de entrar com ação judicial ou não. Então, se houve um desabastecimento, você, consumidor, trouxe para mim a situação e eu analisando, vejo que há falha na prestação de serviço da empresa, aí sim a gente entra com a ação e é cabível, sim, lutar por um dano moral, a indenização por dano moral. Isso. A questão de como leigo, eu falei quando eu não sou advogado. Semana retrasada tivemos esse problema das decorrentes chuvas, né? Chuvas, tempestades, falta de energia e etc. Aí teve uma situação de um evento que eu estava participando, e aí chegou o pessoal, falou: pastor, eu convidei 5 pessoas para esse evento, um evento que teve custo, né? Por uma instituição, digamos assim, religiosa da cidade. Meus 5 convidados não vieram porque o bairro deles tem 3 dias que está sem água. Eu falei, nossa Deus. E aí, nessa questão, como identificar o que pode ser passivo de uma demanda judicial ou não? Como o leigo pode entender isso, né? Pode compreender isso? Então, o leigo consumidor não vai entender isso, se é realmente uma situação passível de dano moral ou não. Por isso que tem que ir levar ao conhecimento do seu advogado, advogado de confiança. Mas eu quero abrir um parêntese. Procure um advogado especialista. Por quê? Existe uma diferença em advogado pós-graduado que só tem uma especialização e existe uma diferença daquele advogado que, além de ter o conhecimento teórico, que seria um curso de especialização, ele tem um conhecimento prático. Sim. E o conhecimento prático no âmbito da advocacia sobrepõe a área de conhecimento teórico. Sim. Então, primeiro de tudo isso, mesmo. Veja se o advogado já trabalha nessa área e aí você vai procurá-lo. E aí o advogado vai analisar as situações. Veja bem, a Copasa é uma empresa que, embora tenha um CNPJ próprio, ela presta um serviço público e um serviço essencial, que é a água. Logo, toda empresa que presta um serviço público, ela tem que cumprir em integralidade a lei. Sim. Então, assim, se há um descumprimento, vamos supor, se há um descumprimento da lei, e a gente vai falar mais na próxima pergunta, se há um descumprimento da lei e a falha
visível na prestação de serviço da empresa, aí sim a gente tem como responsabilizar a Copasa a pagar uma indenização àquele consumidor lesado. Né? Eu até fiz umas anotações aqui, que eu vou falar para vocês, sobre essa questão das leis. Existe uma lei federal que trata dessas questões de concessão para empresas de serviços públicos, concessão e permissão para empresas de serviços públicos. É uma lei federal que diz que pode sim haver situações de desabastecimento, né, de água. Pode vir a haver situações de você interromper aquele serviço público. Entretanto, para isso acontecer, precisa haver necessidade, primeiramente, urgência naquele caso, seja para instalação de algum sistema para melhorar aquele fornecimento, e deve haver, exatamente, você pegou na lei, e deve haver aviso prévio ao consumidor. Sim. Se a empresa não cumprir um desses requisitos que está na lei, ela já está fazendo um cometimento de ato ilícito. Ela já está descumprindo ali o que ela deveria cumprir por ser uma empresa que é concessionária de um serviço público. Sim. Então, isso daí já caracteriza um ilícito. Sim. Pode sim haver situações, doutor Thales, em que há, devido a um caso fortuito, uma força maior, ocorrer... Agora, as chuvas, né? Está vindo muita água aí, chuvas na região, enchentes. Exemplo, a água vai e estraga um cano, uma bomba. É um caso força maior, fortuito. É um imprevisto, correto? Sim, sim. É um imprevisto. Entretanto, a empresa, vamos supor, essa empresa que serve o fornecimento de água, como ela já serve um serviço essencial que é a água, ela deve ser totalmente diligente na hora de resolver essa questão, esse problema. O problema deparou, ela tem obrigação ao consumidor, à sociedade, resolver aquilo mais célere e eficiente. E se ela não cumprir com isso, ela também pode ser condenada aí a uma possível indenização, tanto de dano material quanto moral para aquele consumidor lesado. Então, mais uma vez falo, claro, você vai levar a situação para o seu advogado, para o advogado da sua confiança. Friso, com certeza, o especialista na área que já tem demandas similares com isso. E aí ele vai analisar o caso e, sim, se identificar todos os requisitos e ingressar com ação judicial. Importância, então, para quem está nos assistindo através da TV Três Fronteiras, procurar um advogado especialista, mas que atue na área. Por exemplo, eu sou especialista em direito da família, mas hoje eu não me sinto confortável de atuar nessa área porque eu não atuo nessa área. Atuo acho que um caso só, bem simples. Então, eu uso mais esse conhecimento dessa pós-graduação nessa área para atender no meu gabinete pastoral, aconselhamento da família. Mas hoje, pastor, você como advogado, você pode advogar para mim na área? Eu falo, não, procura um advogado especialista de fato em direito da família para que eu não cometa uma falha. Então, mesma forma, né, nessa situação. Não é qualquer um. Eu mesmo não tenho esse entendimento. Tá faltando água? Vamos para a justiça, vamos lá. Mas eu vou ter que pesquisar antes. Vou ter que procurar por esse cima. Doutora, me ajuda. Você consegue entender, doutor, que não é toda situação de desabastecimento que geraria uma indenização? Sim, sim. Então, por isso que você deve, sim, procurar o especialista. Ele vai pegar a lei federal, ele vai pegar a jurisprudência, ele vai pegar casos que ele ganhou e identificar ali se há um direito, sim, por trás daquela situação para ser defendido por aquele cliente, ou se não, se é um caso fortuito de força maior e que a Copasa conseguiu ali cumprir, resolver aquela situação de uma forma mais rápida e tudo mais. Se for dessa questão, não caberia, sim, uma ação judicial. Não sei se a senhora tem essas informações desses últimos desabastecimentos aí. Falta de água, né, para a população. Falta de água. Falta de água. Desabastecimento de água é falta de água. Nesses últimos dias aí que aconteceu na cidade, não sei se a senhora tem essa informação, já foi informado por que houve, o bairro, lá, se salvo engano, o bairro Vila Nova, outros bairros... Jardim das Acácias. Isso. São bairros altos, são os bairros que mais sofrem, né, com essa falta de água, porque até chegar lá o fornecimento de água demora muito mais que os bairros planos, né, os bairros aqui do centro, os bairros mais baixos. Mas, em relação a esse desabastecimento, houve um aviso aí por parte da Copasa. Houve um aviso aí, inclusive um aviso de manutenção. Então, teria que ver mesmo a situação para analisar se seria cabível ou não.
Mas, até a gente está pulando aí as questões, mas teve uma situação na época, eu não sei se vocês, consumidores, lembram, que foi evidenciado a falha na prestação de serviço. Que foi em junho de 2017, foi um ano em 2017, não sei se o doutor estava aqui. Não. Então, houve o desabastecimento, essa falta de água, por um período de quase 9 dias. Teve bairros como a Vila Nova, Jardim das Acácias, que ficaram quase 10 dias inteiros sem água. Foi um verdadeiro caos. Porque vocês lembram que eu falei logo no início que a água é essencial para a vida humana? Então, pensa, uma sociedade, uma população nanuquense e região inteira sem água. Escolas ficaram sem água, escolas tiveram que dispensar os alunos mais cedo, porque não havia água nem para lavar as mãos, não havia água para cozer, fazer cozinha, fazer a comida, né, em casa, não havia lanche, merenda. Não havia água nos hospitais, teve hospitais que tiveram que suspender atendimento, principalmente para aquelas questões hospitalares que necessitam de água, como limpeza, como até a esterilização dos equipamentos cirúrgicos. Então foi um verdadeiro absurdo. Teve clientes meus, doutor, me permita falar, que teve que fazer necessidades fisiológicas lá no Rio Mucuri, porque não tinha água. Não tinha água para cozinhar, não tinha água para beber. Pegavam água lá no Rio Mucuri e levavam na sua residência, né? Faziam aquela fervura da água. Sim. Vocês aí de casa devem que já... Quem está me ouvindo e quem já foi meu cliente, principalmente nos bairros mais inferiores, sabem que essa situação foi real e essa situação houve uma clareza na falha de prestação de serviço e eu vou explicar o porquê. Primeiro de tudo, não houve o aviso prévio. Lembra da lei federal? Lembra que a empresa prestadora de serviço público tem que cumprir o determinado em lei e ela não cumpriu. Essa empresa prestadora de serviço público de fornecimento de água não cumpriu esse requisito de aviso prévio ao consumidor. Ela só começou a avisar depois que os consumidores já estavam 2 a 3 dias sem água. Aí ela apareceu até aqui no próprio canal de comunicação da TV Três Fronteiras. E tem mais canais também de comunicação falando, né, da falta de água. E também ela só falou quando todo mundo já descobriu... Se tivesse avisado antes, né? Talvez esse impacto aí de 9 dias poderia ter sido reduzido. Reduzido. Se preparem, não sabemos, né, o quanto tempo vai demorar... guardem a água, no popular, guarda a água, gente. Mas pior que a falta de aviso. Como é uma empresa que fornece esse serviço essencial, o que aconteceu nessa situação específica em 2017? Houve uma quebra, um defeito na principal bomba de captação de água no município. E essa empresa que presta o serviço público e essencial que é a água, ela não tinha uma bomba reserva. E uma empresa dessa, prestando esse serviço essencial, ela deveria prever qualquer situação de quebra de equipamento e ter lá nos seus aportes, na sua empresa, aquele equipamento para substituir. Sim. E ela não tinha. E a população descobriu isso. Os juízes descobriram isso. O Ministério Público descobriu isso. E aí, na época, nós ingressamos com a ação. Eu que fui a mentora dessas ações. Primeiramente, eu falo assim, que tudo é para Deus, né? Tudo é por Ele, para Ele, porque é Ele que capacita, né, a gente. Embora a gente tenha especialização, é Ele que capacita e tudo é por Ele. Sem Ele, nós não estaríamos aqui. Então, na época, Ele me deu essa tese, me capacitou. A gente fez uma tese para conseguir caracterizar o dano moral de cada consumidor, de cada pessoa que reside aqui no município. E nós ingressamos com a ação e, graças a Deus, conseguimos aí a indenização para todos aqueles que entraram com a ação judicial na época certa. Porque o doutor sabe que tudo no direito tem prazo. Tudo depende do prazo, depende de tudo. Tudo depende de, né? Tudo depende de. Se você não entrar no prazo, você perde seu direito. Sim. Por isso que existe o meu Instagram jurídico, para mostrar para o pessoal, além do direito que eles têm, da necessidade que eles têm de procurar o advogado quando acontece aquela situação. Porque tem prazo. Se vocês não procurarem, vocês perdem o direito de vocês. Vamos ter que dar uma paradinha. Nós estamos nessa formatação de podcast, mas temos que fazer ainda esses pequenos intervalos. O papo está muito bom. Vai ser preciso voltar mais vezes. Então, em breve, daqui a poucos instantes, a continuação do programa Cá Entre Nós.
Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Boa noite, bem-vindos a mais um bloco do nosso programa Cá Entre Nós. Hoje estamos aqui com a Raine. Isso! Não esqueço mais não, Raine, doutora Raine. Vai estar trazendo informações importantíssimas para nós, para a comunidade, sobre essa questão da falta de água. E a senhora estava contando um pouquinho que a senhora foi mentora, né, desses primeiros processos, né, foi pioneira nessa área aqui na nossa cidade. Estava recordando, eu morei 5 anos em Águas Formosas, pastorei lá, e certa vez nós fomos retirar uma árvore da calçada, no meio da calçada, ainda terra, não tinha calçada, piso ainda, e eu fui inventar de tirar essa árvore. E aquela correria, porque a árvore, as raízes estavam derrubando a muro da casa. E para a senhora ter uma ideia, o tal do cano adutor, eu nem sabia o que era adutora. O cano passava naquele lugar, daquela árvore. Olha para vocês verem. O que o pastor fez? Eu fui tão excomungado naquela cidade, naquela dia. A árvore foi crescendo, as raízes cresceram em volta do cano dessa adutora, que abastecia metade da cidade. Quando nós fomos puxar essa árvore, o cano veio junto, estourou uma água para tu quanto é lado. E ficou sem água. E ficou sem água, meio dia sem água. Só que o interessante, aí quando a senhora falando, fui recordando. Aí nós acionamos a Copasa, eu pedi 1000 desculpas, olha, eu não tinha noção. Nem o pessoal da rua sabia que o cano passava naquele local que tinha aquela árvore. Aí quando foi retirar, que chegou a patrola, foi até rato a Copasa, mas aí chegou um rapaz e falou assim, será que nós temos esse cano lá? Aí eu olhei para ele assim e falei assim, rapaz, vocês não tem esse cano, que é um cano adutor, que é o principal, que é a espessura para levar a água? Rapidinho chegaram com esse cano e consertaram. Quer dizer, olha, né, como que acontece um imprevisto desse e eu não tenho esse equipamento que tem que ter. Exatamente. Tem que ter esse equipamento. Nessa situação, então, que o doutor relatou, foi uma situação de caso fortuito de força maior, mas que eles resolveram ali aquele problema de uma forma eficiente, porque retornou a água após o meio-dia e rápida. Sim. Ok, situações como essa podem sim acontecer. Então, vocês que estão ouvindo assim, pode acontecer a falta de água sem a responsabilização da Copasa por algum dano por conta de permissão, né? Querendo ou não, pode acontecer caso fortuito ou força maior. Mas, como já falamos, a empresa ela tem que tentar solucionar de forma rápida. Aí no caso desse aí, que esse cano é um cano, assim, não precisa ser técnico para saber que tem que ter essa peça. Tem que ter. E se não tivesse lá, no caso aí a Copasa poderia ser responsabilizada. Porque eu, no caso, eu não tinha esse conhecimento. Eu estava autorizado pela secretaria, acho que a secretaria lá de meio ambiente, eu fiz um ofício, aí foi autorizado, não pode retirar a árvore. E aí, como é que eu vou saber que lá tinha aquele cano e dentro das raízes? Não tem como o consumidor saber. Exatamente. Mas a empresa ela deve prever essas situações. Se ela presta serviço essencial, ela deve prever as situações. Aí a gente volta nos requisitos para analisar a caracterização da responsabilização para dano moral ou não. Primeiro, cumpriu a lei? Está fornecendo a água? Está dentro das normalidades? Cumpriu. Houve um fortuito, força maior, um caso imprevisto, mas a empresa que presta serviço essencial, ela deve ter previsibilidade, ou seja, pode acontecer sim situações como essa e eu tenho que estar preparado para sanar aquele problema. Se tiver defeito no equipamento, se tiver como aconteceu ali a situação do cano, em que houve a quebra do cano, eu tenho que estar preparado para isso. E nessa época de 2017, eles não estavam preparados. Faltou previsibilidade, faltou a questão da prudência e aí teve negligência da empresa. Então, houve falha nítida aí da prestação de serviço pela Copasa.
o que deu direito, sim, a gente responsabilizar a Copasa e pleitear uma indenização para cada consumidor que sofreu. E foram cada bastante autor. indenizados? Todo aquele que entrou com a ação, inclusive o prazo de entrar com a ação terminou esse ano, né? Que o prazo, quando envolve questões de relação consumerista e dano moral, o prazo são de 5 anos, e o prazo terminou esse ano. Todos aqueles que entraram com a ação, autores que entraram com a ação, conseguiram aí o dano moral. No início, né, como você falou aí, realmente, de fato, foi eu e mais um sócio meu que nós fomos os mentores, nós que iniciamos aqui, eu que trouxe essa ação aqui para Nanuq. E aí, quando começou a ganhar, os meus clientes começaram a ganhar, outros advogados também entraram com os clientes deles e ganharam a ação também. Mas eu consegui essa concessão tanto aqui em Nanuq, quanto porque a Copasa recorreu, né? Sim. A Copasa recorreu, ela não ia deixar. Então, nós conseguimos tanto aqui em Nanuq, quanto também no tribunal, esse direito aí caracterizado e a indenização para todos, exatamente todos, doutor. Todos aqueles que entraram com a ação, era autor da ação, ganharam a indenização. Assim, claro que eles iam recorrer, né? Claro, aí perderam, vira certa jurisprudência, né? Para os outros casos e já tem causa, ganha. Isso é bom demais para o advogado. O difícil é para a senhora encarar, né? Ser a pioneira. Os próximos... Que é muito trabalho, Não, se eu tivesse advogando aqui na época, né, assim, olha, a doutora aí já entrou, já ganhou, agora é só pegar a cópia, só pegar as cópias das decisões, anexar, isso é muito gostoso, é só anexar, já o causa praticamente ganha, né? Embora não é tão fácil assim, mas já facilita, né? Quem já ganhou uma causa, já é pioneiro. Então, que bom, fico feliz. Mas o melhor disso tudo, querendo ou não, é a luta que nós tivemos aí para conseguir pleitear um direito de vocês ouvintes. Então, além da luta pelo direito, o advogado também, ele faz a parte social dele. Que ele veio aqui para trazer diferença na sociedade. Sim. Se a empresa prestadora de serviço público não cumpriu, procure o advogado, que nós vamos fazer de tudo para lutar pelo direito de vocês. Eu tinha um grande professor de civil que ele falava assim, o seguinte, né? Por mais que a gente trabalha para ser recompensado financeiramente, lógico, né? Nós trabalhamos para isso, estudamos para isso, que não é barato o curso, né? Meu curso ficou a cerca de R$80 mil os 5 anos. Então, assim, a gente trabalha para isso, mas não há nada mais gratificante do que quando você recebe uma sentença, um alvará, e vai lá e leva para o seu cliente recebe aquilo, o seu direito. Nada paga aquele sorriso do cliente, nada paga. Isso é impressionante. Eu tive o prazer de ter um presente agora, antes do recesso, de aposentar um cliente meu, sabe? É lágrima nos olhos dos dois, tanto dele quanto tanto do meu cliente quanto o meu. Isso aposentar é vitaliciamente. Antes ele tinha ajuda, pleiteava a ajuda dos familiares. E hoje ele tem lá a aposentadoria dele mensal. Tem coisa mais linda que isso? Mais linda. Tem. Agora eu gostaria que a senhora comentasse para nós um pouquinho sobre a questão da relação dessas empresas, CEMIG, Copasa, com a relação com o direito do consumidor. Mas antes de trazer uma ilustração, o pastor gosta de falar muito, né? E elaborar meus sermões vamos colocar assim como fosse uma ilustração. Esse mesmo professor meu de civil, ele conta um caso para nós, no 7º, 8º período, essa relação do consumidor, né, direito do consumidor. Um cliente dele estava no supermercado, não importa qual supermercado, e aí o menino dele, muito assim, espertinho, não falar atentado, que atentado é coisa do diabo. Falar muito espertinho a criança. Também sou cristã, tá? Assim, muito espertinho a criança, não atentado não, espertinho. Vai lá e me abre uma barra de chocolate, e antes de passar no caixa, e quando ele abre a barra de chocolate, uma coisa interessante, tinha um bichinho na barra de chocolate. E aí, isso ele contando, né? Não sei se é verdade. E aí ligou pra ele, falei, doutor, tô aqui no supermercado tal, meu filho abriu a barra de chocolate e tem um negocinho dentro, parecendo um bichinho, o que eu faço agora? Ele falou assim, morde. Morde, não sei se é verdade. E aí ele conta que entrou com a ação por essa questão, né, desse produto lá dentro. Isso é muito sério. Um chocolate, como que isso passou? Meu Deus do céu, e ganhou. O supermercado teve que pagar 5 mil e a empresa fabricante do chocolate pagou mais 5. Entrou contra o polo passivo, né, que fala, essas duas empresas. Então, em relação a isso, né, de consumidor, o que a senhora pode dizer? Isso é muito sério, né, nessa ilustração. Tá. Nessa ilustração do doutor, eu só vou dar uma ênfase de como a gente, como advogado especialista em dano moral, pensa. Por isso que tem que ser especialista. Por isso que ele falou morde, come. Por isso que ele tem que ser especialista. Eu vou traduzir o dano. Você passa anos e anos trabalhando para dar o melhor para o seu filho.
quando você sobra um dinheiro, porque suas contas não param, e quando sobra um dinheiro para você dar aquele chocolate que seu filho tanto pede, e você vai lá no supermercado para dar aquilo que o seu filho tanto quer, e quem é pai aí sabe que tudo que a gente queria na vida é dar aquilo que o filho pede. A gente quer dar o melhor para o nosso filho. Então, o consumidor vai lá com o seu dinheirinho comprar aquele chocolate para o seu filho. Compra aquele chocolate almejado e quando abre se depara com um elemento ali, um elemento que pode ser tanto cortante, um elemento que pode ser nojento, um elemento que pode trazer danos à saúde do seu bem mais precioso, que ali é o filho dele. Então isso é passível de dano moral. Sim. Então, essa é a visão do advogado especialista. É essa visão que ele tem que ter. E é isso que ele tem que trazer na petição. Então, nessa situação... Por isso que ele falou assim, come, morde. Por isso, come, a barra estava lá aberta, tinha um bichinho lá, né? Morde. Exatamente. E nessa questão mesmo da CEMIG, da Copasa, que é uma empresa que, embora tenha CNPJ, presta um serviço público, é aplicado sim o Código de Defesa. Consumo, né? Exatamente, é aplicado sim o Código de Defesa de Consumidor. Por quê? Para ela prestar aquele serviço, ela exige uma contraprestação. Então, embora ela prestar um serviço público, ela exige uma contraprestação. E quem recebe aquele serviço paga a fatura para poder receber aquele serviço. Então, é uma relação consumerista. Sim. É um contrato firmado entre as partes, em que de um lado está a empresa que fornece aquele serviço e de outro está quem recebe e tem que pagar por aquele serviço. Então, há obrigações aí entre as partes. E caro, né? Pagamos caro, né? Pagamos caro. E aí você paga e você fica nas mãos da empresa. Porque consumidor, você aí que está me ouvindo, você que recebe esse serviço, você é caracterizado como consumidor. E o consumidor é a parte mais fraca. Embora eu paguei ali, direto falta água no meu lar, direto falta luz. E aí? É a parte mais fraca, por isso que o Código de Defesa do Consumidor é aplicado sim nessa situação para amparar você, consumidor. E além da lei federal também que eu comentei, né, que trata dessas questões de concessão de serviço público. Então, o nosso telespectador pode entender, há uma relação de consumo. Há essa relação de consumo, né? Assim, assim, para estar transmitindo, procurar a senhora. Não. Ou um advogado especialista. Procure o advogado. Teve essa situação em que, para você, feriu o seu direito, houve uma falha na prestação de serviço que, querendo ou não, vocês consumidores não têm a técnica para analisar se de fato houve a falha ou não. Mas se lesou para você o seu direito, você vai levar a conhecimento do advogado especialista. Por quê? O especialista em direito do consumidor, em situações consumeristas, todos nós somos consumidores, tá? Todos nós somos consumidores, consumimos uma hora ou outra algum produto e nesse caso, como a Copasa, a gente consome o serviço dele. Então, você vai levar e ele vai analisar se há possibilidade de entrar com ação judicial, se há caracterização do dano moral ou não. E só o especialista, aquele que já teve ações ganhas, que vai saber com toda maneira conduzir melhor o seu processo. E hoje continua surgindo muitas ações no município ainda, nem em relação a isso? É um problema decorrente? Tem surgido muito ainda na nossa cidade? Doutor, em relação à Copasa especificamente, há várias situações que podem gerar o dano moral. Até, vamos supor, buracos que deixam na cidade e acontece aí acidentes. Isso aqui, eu notei aqui, um ano que eu estou aqui, tem que descobrir o porquê isso. Todo mundo reclama. Todo buraco que a Copasa faz, toda a manutenção que ela faz, deixa lá mal feito. Mas não só a Copasa, toda empresa que ela, de fato, tiver alguma falha e ela não sanar aquele problema, ela pode ser responsabilizada. Nesse caso mesmo de deixar buraco, volto a dizer, eu vou analisar a situação, você vai me trazer essa situação, eu vou analisar se é passível sim de dano moral ou não. Tem situações também como a prestadora de serviço de luz. Ela pode, de fato, ali por uma falha, fazer um dano tremendo aqui nesse estúdio de vocês, que é queimar todos os aparelhos de vocês. E aí? É responsabilidade? Vocês que vão ter que arcar com tudo?
leve no advogado especialista e eu fico à disposição para analisar o caso de vocês se acontecer uma situação dessa. Eu pedi orientação. Naquela última chuva que teve, domingo passado, aquela tempestade que teve, faltou ter uns 8 picos de energia, até um culto da nossa igreja nós celebramos com luz celular. O meu computador, o painel não voltou mais, está tudo escuro, eu mandei pro técnico. Quem sabe posso ser indenizado, dependendo da situação, né? Dependendo da situação, se não houve um certo aviso, se foi realmente algo que possa ser caracterizado a falha, sim. A gente tem essa questão, quando há queima de equipamento, a CEMIG ressarce, né? Mas tudo tem que ser analisado, né? Há poucas pessoas sabem disso, né? Caso a caso, tem que ser analisado. Está até lá no site, lá já tem um espaço na CEMIG para isso, para essa questão. Tem até um prazo, agora não recordo, que eles têm que estar resolvendo a situação, indenizando. Porque dependendo do seu bem, não só o dano material cabe aí, a perda da pecúnia, do valor, pode ser também um dano moral. É porque eu uso o computador para trabalhar, né? O trabalho. Pois às vezes até um lucro cessante aí também. Sim, nossa, aí, quem sabe outra coisa. O olhar clínico, cirúrgico. Essa é a importância, tá vendo? A importância de procurar o especialista. E eu quero deixar aqui uma adendo, se me permite, doutor, deixar novamente o meu Instagram, né, pro pessoal que está ouvindo, porque o intuito dele é educativo também, né? É trazer os conteúdos jurídicos, mostrar situações que podem caracterizar uma situação de perda de um direito deles, e eles devem procurar o advogado, porque se não procurar, gente, vocês não vão conseguir, ou vão deixar perder o direito de vocês, porque tudo tem prazo no direito, e vocês não vão ser ressarcidos. E muita gente tem aquela cultura assim, não vou procurar o advogado não, porque é muito caro. Tem situações dessa. Gente, o advogado, ele tá aqui, ele é indispensável para todos os atos da vida civil. Se você está com problemas financeiros, ele pode te ajudar de a melhor forma possível de você conseguir negociar com os seus credores. Sim. Se você está com o nome negativado indevidamente, ele vai conseguir uma indenização por você ter o seu nome, que é o bem mais precioso, negativado. Então procure o advogado. Não tenham medo. Eu me coloco à disposição. O meu Instagram lá está sempre mostrando situações jurídicas. Então, identificou a situação, procure o advogado de sua confiança, né? O meu Instagram lá é @RAY2Ns Lopes com S.adv, e o meu telefone também de contato, que tem o WhatsApp também, é o 31 99467 6678, 31 o DDD 99467 6678, e podem ter certeza que estamos aqui à disposição e para agregar valor e conhecimento aí para cada um que está me ouvindo. Que bom, pena que estamos chegando ao final do nosso programa Cá Entre Nós dessa noite. Muito obrigado, doutora, por todas as informações para a comunidade, pertinente para a nossa comunidade, para essa área que nós vemos o sofrimento da população, né? Mas que possamos também marcar outros momentos para estar dando mais esclarecimentos, né? E isso é importante. E a questão é melhor você ganhar um certo montante de uma causa do que não ter nada, né? Então, assim, as pessoas têm essa preocupação de, vou pagar. Agora, esse mesmo professor conversava com a gente na sala de aula, que ela era especialista empresarial. Aí, quando ia formar um contrato, registrar uma empresa, os empresários não queriam pagar o advogado. Depois dava um problema lá na frente, agora eu vou cobrar o dobro. Cobrou um valor para dar uma consultoria, para dar uma assessoria, para como montar a empresa devidamente. É um misticismo que tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Então é melhor você ter 70%, 80% de algo do que não ter nada, né? Mas que bom, que Deus possa abençoar a senhora, sua profissão, a nossa profissão, né? Sim, fico feliz pelo convite mais uma vez, doutor. Obrigado, tá? Conte comigo também, isso, tá? Okay. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, ouvintes. Obrigada mesmo pela atenção. Para mim isso é muito importante, muito especial. E sim, eu vou vir mais vezes. É só me convidar que eu estou aqui. E bom, bate-papo muito bom, com muita informação técnica, mas passada de uma forma espontânea, de uma forma, né, que a população possa entender. Isso que é o bom do nosso programa Cá Entre Nós. Muito boa noite, até o próximo programa Cá Entre Nós.